Naquele domingo de inverno, o cheiro de temperos enchendo a cozinha e o chiado do arroz na panela eram tão familiares quanto a sensação de vazio que já havia se instalado em mim há muito tempo, sem que eu percebesse. 72 anos de vida, 52 de casamento, e ainda ali estava eu, cortando cebolas para o almoço de domingo, enquanto esperava a família chegar. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto naquele momento não eram apenas pelo efeito da cebola, eram também pela exaustão de uma vida inteira dedicada aos outros, raramente a mim mesma. Foi então que meu celular vibrou. Minha neta havia me ensinado a usar aquele aparelho que, segundo ela, me conectaria ao mundo. Mal sabia ela que, naquele dia, ele me conectaria à verdade que todos escondiam de mim. Uma foto no grupo de WhatsApp da família. Uma foto que não deveria estar ali, enviada acidentalmente pela minha cunhada Marlene. Na imagem, meu marido Antônio, com seus 73 anos, sorria enquanto segurava a mão de uma mulher que eu nunca havia visto. "Olha quem encontrei no restaurante ontem", dizia a legenda. Por um instante, meu coração simplesmente parou. Meus dedos, enrugados e marcados pelo tempo, tremeram enquanto eu fazia o que minha neta me ensinou. Fiz um print. Poucos segundos. Depois, a imagem desapareceu do grupo, mas ficou gravada no meu celular e na minha alma. Fiquei observando as reações. Emojis de surpresa, mensagens vagas como "Ops", e finalmente minha sogra de 94 anos, que seguia lúcida como sempre. Acho que isso não era para estar aqui. Ninguém me marcou. Ninguém me perguntou se eu tinha visto. Era como se eu, Aurora, não existisse naquele grupo, apesar de ser a esposa há mais de 5 décadas. Voltei a mexer o feijão enquanto digeria aquela informação. 52 anos de casamento, 2 filhos, 5 netos, uma bisneta a caminho. E ainda assim, ali estava eu, a última a saber que meu marido mantinha outra vida. "Vovó, tá sentindo alguma coisa? Tá pálida." Foi a voz da minha neta mais velha, Gabriela, que me trouxe de volta. Ela tinha chegado mais cedo para me ajudar. Olhei para ela e me perguntei: será que ela também sabia? "Estou bem, minha filha. Só o cansaço da idade." Menti com um sorriso. O primeiro de muitas mentiras que eu contaria nos meses seguintes, enquanto fingia que nada havia mudado. 2 horas depois, toda a família estava reunida em volta da mesa. 15 pessoas comendo o feijão que quase transbordou enquanto eu contemplava o fim do meu casamento. Observei cada rosto atentamente. Meu filho mais velho com a esposa, minha filha com o marido e os 3 filhos, minha cunhada Marlene com o marido, minha sogra e, claro, Antônio. Conversas sobre política, futebol, o preço da gasolina. Ninguém mencionou o elefante na sala. Ninguém perguntou sobre a foto. E naquele momento, entendi que todos sabiam. "O feijão está um pouco salgado hoje, não é?" comentou minha nora com um sorriso educado. "Como a vida, minha querida, como a vida", respondi, observando o rosto de Antônio empalidecer. Naquela noite, deitada ao lado do homem que compartilhava minha cama há mais de 5 décadas, fingi dormir enquanto planejava meus próximos passos. Não havia espaço para lágrimas. Não ainda. Havia algo quase libertador naquele momento de clareza absoluta. Como se, aos 72 anos, eu finalmente pudesse enxergar a verdade que sempre esteve ali, obscurecida por décadas de abnegação. "Você está bem, Aurora? Está respirando diferente." A voz de Antônio soou no escuro. "Estou apenas sonhando, Antônio. Sonhando com uma vida diferente." Respondi sem abrir os olhos. Nos dias que se seguiram, adotei uma estratégia que nunca havia usado em toda a minha vida: observar em silêncio. Comecei a perceber padrões nos comportamentos de Antônio que antes passavam despercebidos. Como ele sempre saía mais arrumado nas terças e quintas. Como sorria para o celular quando achava que ninguém estava olhando. Como havia começado a usar um perfume novo aos 73 anos. Detalhes que, somados, contavam uma história de traição, que provavelmente já durava anos. 2 semanas após o incidente da foto, convidei minha cunhada Marlene para um café. Aos 67 anos, Marlene sempre foi a moderninha da família, aquela que viajava sozinha e tinha Instagram. Nos encontramos naquela confeitaria que ela adorava,
longe dos olhares da família. Que surpresa esse convite, Aurora. Você nunca gostou muito daqui, ela comentou enquanto se sentava. Aos 72 anos, ainda estou descobrindo do que gosto e do que não gosto, Marlene. Respondi, observando seu rosto se contrair ligeiramente. Como aquela foto que você postou no grupo. Não sabia que meu marido frequentava aquele restaurante. O silêncio que se seguiu confirmou minhas suspeitas. Marlene mexeu no guardanapo, ajeitou os óculos, tomou um gole d'água. Aurora, poupe-nos, Marlene. Poupe-nos da humilhação, de mais mentiras. Quero apenas saber há quanto tempo vocês todos sabem. Seus olhos encheram-se de lágrimas. 3 anos, mais ou menos. Começou depois que ele se aposentou. A mulher é uma ex-colega de trabalho, viúva, 60 e poucos anos. Mais jovem, então. Comentei com uma calma que surpreendeu a nós duas. Aurora, nós tentamos conversar com ele. Bem, não todos, mas eu e Cláudio falamos que não era certo. Só que você conhece seu marido, sempre tão... Ela hesitou. Convincente? Completei. Sim, conheço bem. 52 anos de convivência tendem a nos dar essa familiaridade. O sarcasmo escorria de minha voz como mel amargo. E o resto da família? Seu filho sabe. Descobriu há uns 2 anos quando os viu juntos em um restaurante. Houve uma discussão. Mas depois... Você sabe como é a lealdade entre homens. Lealdade. Repeti a palavra, sentindo seu sabor amargo. Que palavra interessante para definir. Cumplicidade com a traição. Aurora, tenta entender. Ninguém queria te machucar. Você já tinha passado por tanta coisa com a perda da sua irmã, depois o problema cardíaco. Todos acharam que seria pior você saber. Tomei um gole do café que havia esfriado. Vocês decidiram por mim, então. Todos vocês, sentados em algum domingo enquanto eu preparava o almoço, votaram sobre o que a vovó Aurora deveria ou não saber sobre a própria vida. Não foi assim. Foi exatamente assim, Marlene. Mas agora as regras mudaram. Naquela mesma semana, abri minha própria conta bancária, algo que nunca tive em toda a vida adulta. Sempre dividimos tudo, Antônio e eu. Ou pelo menos era o que eu pensava. Com a ajuda da minha neta Gabriela, a única em quem decidi confiar, transferi metade das economias que estavam na conta conjunta. Era o dinheiro da venda do apartamento de praia há 2 anos, mais a minha parte da aposentadoria que sempre ia direto para a conta de Antônio. Vovó, tem certeza disso? Talvez devesse conversar com o vovô primeiro. Gabriela parecia preocupada enquanto me ajudava no banco. Minha querida, aos 72 anos, aprendi que algumas conversas só são produtivas quando você já tem um plano B. Seu avô teve 3 anos para conversar comigo. Agora é a minha vez de estabelecer os termos. Durante o mês seguinte, continuei a mesma rotina exterior. Os almoços de domingo, as ligações para os filhos, até mesmo os passeios ocasionais com Antônio. Mas por dentro, algo havia despertado. Uma força que eu não sabia que existia. Uma clareza mental que décadas de condescendência haviam turvado. Em uma dessas tardes, enquanto arrumava o quarto, encontrei recibos de um motel na carteira de Antônio. Não os mais recentes. Estes certamente ele tinha o cuidado de esconder melhor. Mas de 6 meses atrás. A dor que senti não foi pela traição em si, mas pela memória daquela data específica. Era o dia em que eu havia sido internada, com complicações cardíacas. Enquanto meus filhos se revezavam no hospital, meu marido estava nos braços de outra, gastando o dinheiro que deveria ser para nosso futuro. Dobrei cuidadosamente o recibo e o guardei em uma caixa antiga de costura, onde já havia começado a colecionar outras evidências. Prints de conversas no celular de Antônio, que consegui ver quando ele esquecia desbloqueado. Anotações de datas em que ele dizia estar em um lugar, mas era visto em outro. Até mesmo uma lista de presentes caros que haviam diminuído significativamente nossas economias nos últimos anos. Para que tudo isso, vovó? Por que não confronta ele de uma vez? Perguntou Gabriela, quando lhe mostrei minha coleção crescente de provas. Porque, minha querida, quando você é uma mulher de 72 anos que dedicou a vida toda à família, precisa ter certeza absoluta antes de sacudir as estruturas. Não é apenas sobre expor uma traição. É sobre recuperar minha dignidade,
minha independência financeira, e sim, talvez um pouco da juventude que perdi cuidando dos outros. Um dia, durante um almoço de família, decidi testar as águas. Estávamos todos reunidos, como sempre, quando mencionei casualmente que estava pensando em fazer uma viagem sozinha. Que absurdo, Aurora. Minha sogra foi a primeira a reagir. Uma senhora da sua idade viajando sozinha? O que as pessoas vão pensar? Provavelmente, o mesmo que pensam de um senhor de 73 anos saindo com outra mulher, mamãe. Respondi com um sorriso sereno, observando o silêncio constrangedor que se instalou na mesa. Meu filho engasgou com o vinho. Minha nora fingiu não ter ouvido. Minha cunhada Marlene olhou para o próprio prato, como se ali estivesse escrito o segredo da vida eterna. Você está falando bobagens, Aurora. Antônio finalmente respondeu, mas sua voz traiu seu nervosismo. Estou? Que pena. Achei que depois de 52 anos de casamento, poderíamos finalmente ser honestos um com o outro. Servi mais salada, como se estivéssemos apenas discutindo o clima. Este molho ficou particularmente bom hoje, não acham? O segredo é o vinagre balsâmico, caro, mas vale cada centavo, assim como a discrição, não é mesmo? 3 meses após descobrir a traição, matriculei-me em um curso de informática básica no centro comunitário perto de casa. Antônio riu quando contei. Na sua idade, Aurora. Para quê? Você mal consegue mandar uma mensagem no celular. Exatamente por isso, meu querido. Uma senhora da minha idade precisa se manter atualizada. Nunca se sabe quando precisaremos nos virar sozinhas, não é mesmo? O curso me abriu um mundo de possibilidades. Não apenas aprendi a usar melhor o computador e o celular, mas conheci outras mulheres da minha idade com histórias semelhantes, ou piores, que a minha. Mulheres que haviam encontrado propósito e independência depois dos 70, depois de décadas acreditando que seu único valor estava no cuidado com os outros. Uma delas, Lourdes, tornou-se minha amiga mais próxima. Aos 68 anos, havia se divorciado, depois de descobrir que o marido mantinha uma segunda família em outra cidade. Sabe o que foi pior, Aurora? Não foi a traição. Foi perceber que eu havia desperdiçado 40 anos sendo apenas a esposa de alguém, nunca eu mesma. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Quantas vezes eu havia sido apresentada como a esposa do Dr. Antônio? Quantas habilidades, desejos e sonhos eu havia abandonado para ser a esposa perfeita, a mãe dedicada, a avó disponível? E o que tinha recebido em troca? Um marido que aos 73 anos ainda preferia a emoção de enganar a tranquilidade de um amor maduro. No 4º mês após a descoberta, comecei a frequentar um ateliê de pintura, retomando um hobby que havia abandonado quando me casei. Para minha surpresa, minhas mãos, agora mais enrugadas e manchadas, ainda sabiam dançar sobre a tela. Cada pincelada era como liberar anos de emoções reprimidas. Comecei com paisagens suaves, mas logo minha arte tornou-se mais expressiva, quase turbulenta, retratando mulheres mais velhas em momentos de ruptura e libertação. Isso é intenso, Dona Aurora, comentou o jovem professor Mateus quando lhe mostrei uma tela de uma mulher idosa quebrando correntes. Tem uma força aí que não vejo em muitos alunos jovens. A experiência tem suas vantagens, Mateus. Quando se vive tanto quanto eu, aprende-se a transformar dor em algo bonito, ou pelo menos honesto. No 5º mês, durante a festa de aniversário de 95 anos da minha sogra, ocorreu a primeira grande reviravolta. Estávamos todos reunidos no salão de festas do condomínio onde ela vivia. As mesmas pessoas de sempre, as mesmas conversas superficiais, o mesmo fingimento coletivo, mas desta vez, eu não estava disposta a participar do teatro familiar. Quando chegou a hora do brinde, peguei minha taça e fiquei de pé. Todos esperavam o tradicional discurso da nora dedicada, cheio de elogios à matriarca e lembranças dos bons momentos em família. A dona Clemência, comecei, observando os sorrisos de aprovação, que nos ensinou valores importantes como lealdade, honestidade e respeito. Os sorrisos começaram a vacilar, que nos mostrou a importância de manter as aparências acima de tudo, mesmo que isso signifique permitir que seu filho traia a esposa por anos,
com o conhecimento e a cumplicidade de todos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vi o rosto de minha sogra empalidecer, meus filhos congelarem com as taças no ar, e Antônio me olhar como se eu fosse uma estranha. Aurora, você está perturbada. Antônio tentou intervir, sua voz trêmula. Perturbada? Não, meu querido. Perturbada eu estaria se continuasse fingindo que não sei de tudo. Da sua amante Elisa, dos encontros às terças e quintas, do dinheiro que você desviou da nossa aposentadoria para agradá-la, e principalmente da cumplicidade de cada pessoa nesta sala. Então sim, vamos brindar a família e seus valores. Ergui minha taça, bebi um gole, e então a coloquei calmamente sobre a mesa. Agora, se me dão licença, tenho uma exposição de pintura para preparar. Minha primeira aos 72 anos. Melhor tarde do que nunca, não é mesmo, Dona Clemência? Saí daquela festa com as pernas trêmulas, mas com a cabeça erguida. O celular não parou de tocar pelo resto da noite. Chamadas dos meus filhos, mensagens da minha nora, até mesmo um texto lacônico de Antônio. Precisamos conversar. Desliguei o aparelho e, pela primeira vez em décadas, dormi profundamente, sem me preocupar com o que os outros pensariam de mim. Na manhã seguinte, ao religar o celular, deparei-me com 37 mensagens não lidas. A última era de minha neta Gabriela. Estou orgulhosa de você, vovó. Estarei aí em 30 minutos. Quando Gabriela chegou, encontrou-me pintando no pequeno escritório que havia improvisado em casa. Vovó, a família inteira está em polvorosa. Vovô passou a noite na casa da tia Marlene. Papai está furioso dizendo que você humilhou todo mundo. E a bisavó está culpando seu comportamento pelos problemas cardíacos que ela teve hoje cedo. Continuei aplicando tons. De vermelho à minha tela. Sua bisavó sobreviverá. Ela já sobreviveu a 2 guerras mundiais e a 5 maridos. Uma nora finalmente mostrando as garras não vai matá-la. Gabriela sentou-se ao meu lado, observando a pintura tomando forma. Uma mulher idosa de costas para uma casa em chamas, olhando para um horizonte ensolarado. O que acontece agora? Ela perguntou baixinho. Pousei o pincel e olhei para minha neta. A única que havia me enxergado como pessoa, não apenas como a avó ou a esposa de alguém. Agora, minha querida, começa o resto da minha vida. A semana que se seguiu foi um turbilhão. Antônio finalmente voltou para casa. Não para se desculpar, mas para exigir explicações pelo meu comportamento inadequado na festa de sua mãe. 52 anos de casamento, Aurora. 52 anos jogados fora por um capricho. Seu! Sentei-me calmamente na poltrona da sala, observando aquele homem que um dia amei com toda a intensidade que uma jovem de 20 anos poderia amar. Agora, aos 72, via-o com clareza. Não como o vilão da história, mas como um homem fraco, preso a convenções sociais que lhe permitiam acreditar que a infidelidade era um direito seu. Capricho, Antônio? É assim que você classifica. Minha dignidade? É assim que classifico essa exposição desnecessária. Se tinha dúvidas, poderia ter me perguntado em particular como uma esposa respeitosa faria. Ri. Não pude evitar. Uma risada genuína, que pareceu décadas mais jovem do que eu. Respeitosa? Como você foi respeitoso ao se deitar com outra enquanto eu estava no hospital? Ou como nossa família foi respeitosa ao esconder tudo de mim por anos? Levantei-me, sentindo uma força que não vinha dos músculos, mas da alma. Não, Antônio. Acabou o tempo em que eu aceitava migalhas de respeito em troca da minha devoção incondicional. O que você quer então? Divórcio? Na nossa idade? Você perdeu o juízo? Pelo contrário. Finalmente o encontrei. Caminhei até a estante e peguei uma pasta que havia preparado. Aqui estão os termos que meu advogado preparou. Sim, eu tenho um advogado agora. Dr. Mendonça, sobrinho da Lourdes, minha amiga do curso de informática. Sugiro que leia com atenção. Seu rosto empalideceu ao folhear os documentos. Metade da casa? Metade da aposentadoria? Isso é um assalto. Isso é justiça, Antônio. 52 anos construindo uma vida juntos me dão esse direito. E antes que você tente esconder bens, saiba que tenho cópias de todos os nossos documentos, incluindo aquela conta nas Ilhas Cayman que você acha que eu não conheço. Seus olhos se arregalaram. Era um blefe, claro.
mas funcionou. Por décadas havia deixado as finanças nas mãos dele, assinando documentos sem ler, confiando cegamente. Agora, sua reação confirmava que havia mais segredos além da amante. Semana seguinte, nossos filhos organizaram um conselho de família, sem mim, inicialmente. Quando descobri, através de Gabriela, exigi participar. Encontrei-os na casa do meu filho mais velho, todos com expressões solenes, como se estivessem em um velório. "Mãe", começou meu filho, "estamos preocupados com seu comportamento recente. Esses cursos, essas pinturas estranhas, essa conversa de divórcio. Não acha que está reagindo de forma exagerada?" Olhei ao redor da sala. Meus 2 filhos, suas esposas, minha sogra, que aparentemente havia se recuperado milagrosamente de seus problemas cardíacos. E claro, Antônio, sentado na cabeceira como o patriarca injustiçado. "Exagerada?" Repeti a palavra, sentindo seu peso. "Exagerado foi vocês esconderem de mim por 3 anos que seu pai mantinha um caso. Exagerado foi decidirem por mim o que eu deveria ou não saber sobre minha própria vida. Exagerado é achar que, aos 72 anos, eu deveria simplesmente aceitar as migalhas de dignidade que vocês querem me oferecer. Mãe, entendemos que está magoada, mas nesta idade, um divórcio?" "Nesta idade?" interrompi minha nora. "Nesta idade, eu deveria aceitar qualquer coisa para não incomodar? Nesta idade, eu não mereço respeito, honestidade, lealdade. Que idade seria apropriada para exigir o básico de um casamento, me diga?" Minha sogra, sempre tão controlada, não se conteve. Na minha época, mulheres suportavam essas coisas com dignidade, em silêncio. Seu escândalo público nos humilhou a todos. Virei-me lentamente para ela. Na sua época, Dona Clemência, mulheres morriam em silêncio, consumidas por decepções e sonhos não realizados. Talvez a senhora tenha escolhido esse caminho. Eu escolho outro. Saí daquela reunião com a certeza de que havia perdido parte da minha família, mas recuperado algo muito mais precioso: minha voz, minha autonomia, minha capacidade de decidir por mim mesma. Nos meses que se seguiram, o divórcio correu com a lentidão esperada da justiça brasileira. Antônio tentou de tudo, desde contestar o valor dos bens até ameaçar me deixar sem nada, alegando que eu nunca havia contribuído financeiramente para a família. Como se criar 2 filhos, administrar uma casa e apoiar sua carreira por décadas não tivesse valor econômico. Durante esse período, mergulhei na pintura com uma dedicação quase obsessiva. Meu pequeno escritório tornou-se um ateliê improvisado, com telas espalhadas pelo chão e tintas ocupando cada superfície disponível. Pintava histórias de mulheres, não apenas a minha, mas de todas aquelas que conheci nos cursos e grupos de apoio que comecei a frequentar. Minha exposição, que inicialmente seria apenas um exercício terapêutico sugerido por Lourdes, ganhou forma e substância. Uma galeria pequena, administrada por uma sobrinha de uma amiga do curso de informática, Patrícia, ofereceu-se para expor meu trabalho. "Suas pinturas têm uma autenticidade que raramente vemos, Dona Aurora", disse a jovem Patrícia ao visitar meu ateliê improvisado. A dor ali, claro, mas principalmente há uma jornada de libertação que muitas mulheres vão se identificar. Dei à exposição o título Renascimento aos 72, uma declaração de que nunca é tarde para recomeçar. A data coincidiu, por uma ironia do destino, com o que seria nosso aniversário de 53 anos de casamento. Enviei convites para toda a família, sem expectativa de que comparecessem. Para minha surpresa, alguns vieram. Minha filha, que inicialmente havia ficado do lado do pai, apareceu com o marido e os 3 filhos. Gabriela, claro, estava lá desde cedo, ajudando com os preparativos. Alguns amigos antigos, vizinhos e, principalmente, as novas amigas que havia feito nos cursos. A grande surpresa foi a presença de minha sogra, Dona Clemência, amparada por uma bengala e pela enfermeira. Aos 95 anos, decidiu enfrentar suas próprias contradições para estar ali. "Seus quadros são perturbadores, Aurora", ela comentou, enquanto observava uma pintura que mostrava uma mulher idosa de costas para um relógio quebrado. "Mas há uma honestidade neles que não posso negar. Talvez, se em minha época tivéssemos essa liberdade..." Não completou a frase,
mas não era necessário. Naquele breve momento de vulnerabilidade, vislumbrei a mulher por trás da fachada rígida. Uma mulher que também havia feito sacrifícios, engolido decepções, adaptado-se às limitações de seu tempo. Nunca é tarde, Dona Clemência, respondi, segurando sua mão enrugada. Aos 95, a senhora ainda pode contar sua história. Antônio não apareceu, claro. Em vez disso, enviou um buquê de rosas vermelhas, as mesmas que me dava em cada aniversário de casamento, com um cartão que dizia simplesmente: perdoe um velho tolo. Pedi a Gabriela que colocasse as flores na entrada da exposição, junto a um quadro que retratava uma mulher idosa queimando fotografias antigas. Ao lado, coloquei um recorte ampliado do cartão, com uma legenda que escrevia à mão: o perdão não é esquecimento, é a liberdade de seguir em frente. Foram vendidos 17 quadros naquela noite, um número que surpreendeu a todos, inclusive a mim. O dinheiro, somado à parte que recebi no acordo de divórcio, finalmente concluído após 8 meses de batalha legal, permitiu-me realizar um sonho antigo: comprar um pequeno apartamento em Florianópolis, cidade que havia visitado apenas uma vez, décadas atrás, e prometido a mim mesma que um dia voltaria. Mudei-me no inverno seguinte. Um apartamento simples, de frente para o mar, decorado apenas com o essencial, e um espaço dedicado ao meu ateliê. Gabriela veio comigo nas primeiras semanas para me ajudar a me estabelecer, mas logo entendeu que eu precisava daquele tempo sozinha. Tem certeza que vai ficar bem, vovó? Sozinha, em uma cidade nova, longe da família? Olhei pela janela para o mar agitado de julho, tão parecido com o tumulto que havia sido minha vida no último ano. Não estou sozinha, minha querida. Estou com a mulher que passei décadas ignorando, eu mesma. Alguns familiares tentaram me dissuadir, obviamente. Uma senhora da sua idade, vivendo sozinha? E se passar mal? E se cair? E se... A lista de preocupações era interminável, todas mascarando o verdadeiro incômodo. Uma mulher de 73 anos escolhendo sua liberdade acima da conveniência dos outros. Se eu cair, levanto. Se passar mal, chamo um médico. Se precisar de ajuda, peço. Como qualquer adulto faria, respondi, cansada das infantilizações constantes. Em Florianópolis, encontrei uma comunidade de artistas mais velhos que, como eu, haviam descoberto ou redescoberto sua paixão pela arte depois dos 60. Semanalmente, nos reuníamos na casa de um ou outro para sessões de pintura, discussões sobre técnicas e, inevitavelmente, compartilhamento de histórias de vida. Foi em uma dessas reuniões que conheci Eduardo, um viúvo de 75 anos que havia sido professor de literatura antes de se dedicar à escultura. Nossa conexão foi imediata, não romântica, inicialmente, mas uma amizade baseada no respeito mútuo e na compreensão compartilhada do que significava recomeçar na terceira idade. Quando Beatriz morreu, achei que minha vida tinha acabado também. Ele me contou durante um pôr do sol na praia. Foram 40 anos de um casamento feliz, 3 filhos, 7 netos. Depois, apenas o vazio. Levei 2 anos para entender que honrar sua memória não significava parar de viver. Suas palavras ressoaram profundamente. Durante tanto tempo, havia definido minha existência através de Antônio e da família que construímos. Agora, estava aprendendo a me definir por mim mesma, minhas escolhas, meus desejos, minha arte. No Natal daquele ano, voltei a São Paulo para passar as festas com a família. Aluguei um quarto de hotel, recusando educadamente os convites para ficar na casa dos filhos ou da sogra. Precisava daquele espaço próprio, aquela independência que tanto havia lutado para conquistar. Ceia de Natal foi na casa da minha filha, uma reunião menor do que as tradicionais, com ausências notáveis, incluindo Antônio, que havia optado por passar as festas com seu irmão em Porto Alegre, ou talvez com Elisa, sua ex-amante que, segundo rumores familiares, havia se tornado, oficialmente, sua companheira. Durante o jantar, minha sogra, agora com 96 anos e cada vez mais frágil, pediu para sentar-se ao meu lado. Por um longo tempo, ficamos em silêncio, observando a família interagir. Sabe, Aurora? Ela finalmente disse, sua voz quase um sussurro.
Em toda a minha vida segui as regras. Fui a filha obediente, a esposa dedicada, a mãe abnegada. Acreditei que isso traria felicidade, ou pelo menos paz. Mas vendo você agora, há uma luz em seus olhos que nunca tive. Segurei sua mão enrugada, sentindo a fragilidade dos ossos sob a pele fina. Nunca é tarde, Dona Clemência. Nunca é tarde para descobrir quem realmente somos. Ela sorriu, um sorriso triste, carregado de décadas de conformismo. Para mim, é tarde demais, mas estou feliz por você, mesmo que tenha sido às custas da reputação do meu filho. A reputação de seu filho foi prejudicada por suas próprias escolhas, não pelas minhas. Respondi gentilmente, mas com firmeza. Ao final daquela visita, voltei para Florianópolis com um sentimento misto de melancolia e libertação. Havia perdido muito no último ano. Um casamento de 5 décadas, algumas amizades, até mesmo certo conforto na rotina conhecida. Mas havia ganhado algo muito mais valioso, a versão mais autêntica de mim mesma. A jornada não foi fácil, nem está completa. Há dias em que a solidão pesa, em que sinto falta da familiaridade de uma vida compartilhada por tanto tempo. Há noites em que acordo, e por um momento confuso entre o sono e a vigília, espero encontrar Antônio ao meu lado. Há domingos em que o cheiro do feijão cozinhando traz uma onda de nostalgia quase sufocante. Mas também há manhãs em que acordo com o sol nascendo sobre o mar, sem obrigações além daquelas que escolho para mim mesma. Há tardes inteiras dedicadas à pintura, sem interrupções ou compromissos. Há novas amizades, baseadas não em laços familiares ou convenções sociais, mas em afinidades genuínas e respeito mútuo. E há Eduardo, cuja amizade evoluiu para algo mais profundo. Não um substituto para o que perdi, mas algo inteiramente novo. Um companheirismo maduro entre duas pessoas que já viveram o suficiente para saber o que querem e o que não querem, livres de expectativas sociais ou pressões familiares. Nunca imaginei que aos 73 anos estaria começando um novo capítulo. Comentei com ele durante um jantar à luz de velas na varanda do meu apartamento. A vida raramente segue o roteiro que planejamos, ele respondeu, seus olhos refletindo a sabedoria de seus 76 anos. Talvez essa seja a beleza dela. No aniversário de 1 ano desde a descoberta daquela foto no WhatsApp, o gatilho que desencadeou toda essa transformação, realizei minha 2ª exposição. Renascimento, 1 ano depois, foi montada em uma galeria maior, com 30, e 2 obras que documentavam minha jornada. Enviei convites para toda a família, incluindo Antônio. Desta vez, para minha surpresa, ele veio. Mais magro, aparentando mais velho, mas ainda com aquela postura elegante que sempre o caracterizou. Observei-o de longe, enquanto caminhava lentamente entre os quadros, parando mais tempo em um que mostrava uma mulher idosa de pé sobre os escombros de uma casa, olhando para o horizonte com uma mala na mão. Aproximei-me silenciosamente, parando ao seu lado. É uma bela obra, Aurora, ele comentou sem olhar para mim. Sempre soube que você tinha talento. Lamento não ter incentivado mais. Obrigada por vir, Antônio. Ficamos em silêncio por um momento. 2 estranhos que um dia compartilharam 5 décadas de vida. Você está bem? Ele finalmente perguntou, virando-se para me olhar nos olhos. Parece feliz. Estou, respondi simplesmente. Não todos. Os dias não sem dificuldades. Mas sim, estou bem. E você? Ele deu de ombros. Um gesto estranhamente juvenil para um homem de 74 anos. Sobrevivendo. Elisa e eu. Bem, não deu certo. Acho que nada substitui 52 anos de história compartilhada. Senti uma pontada de algo. Não exatamente pena. Talvez uma compreensão mais profunda do que ambos. Havíamos perdido e ganhado. História compartilhada é valiosa, Antônio. Mas não é tudo. Às vezes, é preciso escrever um novo capítulo, mesmo que seja sozinho. Ao final da exposição, quando quase todos já haviam partido, encontrei um envelope discreto deixado ao lado do livro de visitas. Dentro, uma folha, de papel com a caligrafia familiar de Antônio. Perdoe-me por não ter sido o homem que você merecia. Sua coragem me envergonha e me inspira. Viva plenamente, Aurora.
Você sempre mereceu mais do que eu soube dar. Dobrei cuidadosamente o papel e o guardei na bolsa. Não era uma reconciliação. Nem eu a desejava. Era um reconhecimento de minha força, de meu valor, de minha autonomia. Um encerramento digno para uma história de 5 décadas. Voltei para casa naquela noite, para o pequeno apartamento de frente para o mar que agora era meu refúgio e meu reino. Sentei-me na varanda com uma taça de vinho, observando a lua refletida nas águas escuras, e senti uma paz que havia me escapado por décadas. Aos 73 anos, havia finalmente entendido a lição mais importante. Nunca é tarde para romper silêncios, quebrar padrões, reescrever histórias. Nunca é tarde para descobrir quem realmente somos quando nos libertamos das expectativas alheias e encontramos nossa própria voz. E nunca, jamais, é tarde demais para renascer.